sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar você hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Essa live é sua, minha vida é sua. Eu peço que o Senhor me torne útil na vida dos meus irmãos neste momento. Espírito Santo, se da minha parte houver algum equívoco no falar ou no me expressar, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer falar no coração dos meus irmãos. Então, esta palavra pode assumir o controle dela e pode completar o que eu não consegui, para que os meus irmãos sejam transformados em seu entendimento. Seja derramado sobre eles a graça abundante no coração deles, para que eles sejam cheios da tua graça, possa olhar para o outro com graça, possa ouvir as coisas com graça, possa pensar em graça e possa manifestar a graça de Deus, sendo testemunha do quão grande tem sido o poder do Senhor em nossas vidas, sempre nos direcionando, nos acompanhando, estando do nosso lado, todo o tempo, sem cochilar, sem dormir, trabalhando e sempre fazendo em nosso favor. Obrigada por esse privilégio, pela honra de sermos chamados teus filhos amados. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, que a tua paz seja sobre eles neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Vieira! Bom dia, seja bem-vindo, Nath. Eu não sei, na foto não dá para saber, mas seja bem-vindo. Nath, bom dia. Nery, bom dia, querida. Valéria, meu amor, seja bem-vinda, querida. Betânia, bom dia. Bom dia, Josélia. Fabrício, sejam todos bem-vindos. Temos aqui Nádia, tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda. Temos Leal, Ricardo Henrique, Francisco José Carlos, Ale Mendonça, Eusimar Rodrigues, André Matos, Rosa Maria, Udeneide, João Terrassani, bom dia, Renato Oliveira, Antônio Germano. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar de Maria, mãe de Jesus. Tem várias Marias na Bíblia, né? E Maria, geralmente a gente só fala mais assim, em Maria no Natal, né? A gente fala de Maria Madalena, fala de Maria de Betânia, vai falando. Mas Maria, mãe de Jesus, normalmente a gente costuma falar. No Natal a gente fala muito, e Maria vem muito à nossa memória no Natal. Também na Páscoa, né? Tá chegando a Páscoa. A dor de Maria, né? Ver o filho morrer e tudo. Mas hoje não é Natal, não é Páscoa, e Deus falou muito no meu coração sobre Maria, e eu queria repartir com vocês um pouquinho do que Deus falou no meu coração sobre Maria. Lucas 2,19 fala assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Esse versículo, ele faz parte dos momentos de nascimento de Jesus, das visitas. Quando as visitas estavam ali para celebrar a vida de Jesus, Jesus na manjedoura. Então vieram os pastores e tanta gente chegou ali. A Bíblia relata pastores e magos, mas com certeza várias outras pessoas, porque os pastores saíram dali e começaram a contar para todo mundo que Jesus tinha nascido. Então essas pessoas, esses curiosos, deviam também ter ido lá. E fala que Maria, ao ver ali os pastores contando, nós estávamos lá no campo, estávamos cuidando de ovelhas e de repente apareceu um anjo tocando trombetas, cantando paz na terra, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E os pastores chegaram ali contando e nós viemos aqui no lugar que os anjos falaram e aqui está Jesus, o Salvador, o nosso príncipe da paz. E ali eram momentos de muita celebração, um momento de muita alegria. E a Bíblia diz em Lucas 2,19, fala assim: Maria, porém, ela via todas aquelas coisas
escutava todas aquelas coisas, aquelas histórias, que eram momentos felizes, momentos alegres, momentos onde foi cumprida ali a profecia, né, do nascimento do Messias, e ela foi parte daquilo, e aquilo fala que ela, aqueles momentos ela guardava no coração aquelas palavras, aquelas declarações daquelas pessoas que estavam ali, pastores, depois os magos, aí outros curiosos, fala que Maria, vendo aquelas pessoas relatando o cumprimento de tudo aquilo que ela tinha ouvido do anjo, né, e vivido na pele, vendo aqueles momentos felizes, fala assim que Maria guardava no coração e meditava sobre essas coisas. E a minha pergunta para você hoje: quantos momentos bons você já teve na sua vida? Quantos momentos de celebração Deus já permitiu que você vivesse? Você já percebeu que essas coisas a gente não guarda? A gente não remói? A gente não vai visitar e ficar remoendo nas coisas boas? Na maioria das vezes, nós guardamos mágoas, nós guardamos ressentimentos e visitamos estes lugares para remoer dores. Nós remoemos ofensas. Eu conheço pessoas que ficam remoendo uma palavra que a mãe disse quando estava na infância, quando era na infância. Medita nessa palavra, remoe, ela não sai da minha cabeça. O que meu pai falou para mim? O que minha tia falou para mim? O que meu primo disse que eu seria? E fica remoendo e remoendo. E hoje eu trago para você Maria, uma mulher cheia de graça. Uma mulher cheia de graça, com o coração cheio de graça. Ela fala com graça, ela ouve com graça, ela abraça com graça. Tudo nela exala a graça de Deus. Lá em Lucas 1:28, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele fala: salve Maria, cheia de graça. Dá a impressão que ele está falando para uma pessoa adulta, uma pessoa vivida, uma pessoa já experimentada pela vida e se tornou alguém cheio de graça. Mas era quase uma criança. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ela tinha entre 12 e 14 anos. Como que um adolescente, uma pré-adolescente, uma adolescente é cheia de graça? Alguém com maturidade o suficiente para ouvir o que ela ouviu e guardar no coração e aceitar, sem se revoltar, aceitar, viver aquela história, viver aquele processo onde ela seria julgada, apontada, mas ela tinha graça suficiente para atravessar tudo. Mas o que faz uma adolescente? Quando eu vejo o anjo Gabriel chegando para essa mulher, Maria, entre 12 e 14 anos, a Bíblia não fala exatamente a idade que ela tinha, mas ela é entre essa idade. O anjo chega e fala: Maria, salve! Você é cheia de graça, você está pronta, você foi testada, você pela vida, você está pronta para passar por tudo o que você precisa passar. Você foi escolhida porque apesar de tudo que você viveu, você é cheia de graça. Conversa com os adolescentes de hoje em dia. Ou até mesmo você, lembra de você na adolescência? Se você vai conversar com um adolescente e ele é extremamente maduro, extremamente cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de maturidade, ele é alguém que foi criado fora de bolhas. Ele foi criado na realidade da vida. E geralmente quando você vai conversar com um adolescente onde ele é extremamente maduro, você vai ouvir a história desse adolescente. A vida dele não foi fácil. Ele passou por todo tipo de dores, a maioria das dores emocionais. Rejeição, abandono, orfandade. Na Bíblia não relata o que tornou Maria pronta para ser mãe do Salvador. O que tornou ela
preparada para assumir essa responsabilidade. Mas da gente pegando ali umas migalhas aqui, outra ali, a gente começa a conhecer o caráter de Maria. Maria era cheia de graça. Ela tinha graça para ouvir. Ela era alguém que não se colocava em lugar de vítima nas situações. Nas palavras malditas, nas sentenças, no que era direcionado a ela, ela tinha graça no ouvir. Ela tinha a graça de Deus para filtrar as ofensas, porque ela só guardava tesouros bons dentro do coração dela. Porque fala que ela guardava tudo aquilo, aquelas coisas boas que estavam acontecendo, e ela meditava sobre aquelas coisas boas. E quando olhamos para Maria e vemos que o anjo chega e fala: salve Maria, cheia de graça, você está pronta, você foi escolhida porque você tem graça, você tem maturidade, você está pronta para receber o Salvador. Tantas outras mulheres, mas Maria foi a única escolhida para ser a mãe do Salvador, porque ela era cheia de graça. E quando Jesus nasce, que acontece toda aquela celebração, é revelado porque um dos porquês que ela foi escolhida para ser mãe do Salvador. Maria, Lucas 2,19. Maria, porém, estava acontecendo muitas coisas ali. O que estava passando na cabeça da Maria? Porque ali não estava acontecendo só coisas boas. Tinha muita coisa difícil acontecendo. Ela era muito jovem, um parto normal, devia ter perdido muito sangue, devia estar um pouco fraca, né? E aí não teve nem tempo para se recompor, já veio visita, né? E era um lugar totalmente desconfortável. Mas fala que Maria observava todas as coisas que as pessoas estavam dizendo, todas aquelas histórias maravilhosas, coisas boas que estavam sendo ditas, aquelas coisas ela guardava em seu coração e meditava sobre elas. O que você tem guardado como um tesouro precioso no seu coração? E o que você tem remoído e pensado no seu coração? Eu trago Maria hoje para você como fonte de inspiração, para que você seja alguém cheio de graça, como Maria, tendo graça no ouvir, graça no sentir e graça no falar. Isso aqui não é piada, não é risada, é a graça de Deus. Ela conseguia olhar as situações na perspectiva de Deus. A vida dela estava fácil? Não estava fácil. Mas ela confiava no processo. E o pensamento dela ia se renovando e ia se adaptando a situações diferentes. Estava grávida, tinha que viajar horas e horas em cima de um animal para poder fazer lá o recenseamento. A vida dela não foi fácil, não foi tranquila, mas ela era cheia de graça. Não era alguém que estava num lugar de vítima ali, o tempo todo reclamando da coluna, tá ruim isso aqui tá fedendo, esse estábulo aqui, eu vou colocar meu bebê aqui nesse lugar. Fala que ela observava todas aquelas palavras de celebração, aquelas histórias incríveis sobre o nascimento do Messias e guardava no coração. E era sobre essas coisas que ela meditava. A Bíblia diz em Mateus 12:35, fala que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes nós achamos que estamos só falando. Não, eu só estou falando, eu só estou comentando. E geralmente você vai conversar, a pessoa só fala coisa ruim, só fala coisa difícil. E nós, como Igreja de Cristo, nós somos portadores da esperança. Onde está difícil, a graça de Deus vem superabundar, dar o poder, dar estratégias para a gente viver no meio da nossa dificuldade. Mas para isso nós precisamos renovar o nosso entendimento, mudar o nosso jeito de pensar. Romanos 12:2 fala assim: não se conforme, não se adequa, não se encaixe nos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E muitas vezes nós estamos como papagaios de pirata, repetindo o que todo mundo está repetindo. O jornal já dá aquele monte de notícias difíceis. Aí você replica as mesmas notícias no bar, no restaurante, na manicure, no barbeiro. Você vai replicando notícias que já foram dadas. E a boa notícia do Evangelho? Tá difícil, mas nós temos um Deus que não nos deixará faltar nada. É Ele quem governa a minha vida. É Ele quem governa os meus pensamentos. Eu não dependo da economia para estar bem, porque eu estou na presença de Deus e eu sou pleno. Porque eu estou na presença do meu Pai. Nada me falta. Você fala, você está passando pano para as coisas, você está fora da realidade. Não, eu simplesmente estou fora de bolhas. Quando a Bíblia diz para você não se conformar, não se adequar a um padrão, é porque nós vamos recebendo de Deus orientações de como vamos viver no movimento do mundo. Porque as coisas vão mudando e nós precisamos renovar o entendimento sobre as coisas. Porque Deus não precisa mudar. Deus não muda. Porque Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é puro. Ele não muda. Mas todos nós somos pecadores. E nós precisamos de renovação de entendimento. Porque se não renovarmos o nosso entendimento sobre todas as coisas que vai acontecendo no movimento do mundo, nós nos fecharemos em cada um na sua bolha. E as bolhas não se misturam. E nós somos a resposta de Deus para a necessidade do mundo, que é o Evangelho. Nós somos o Evangelho em movimento, nesse movimento do mundo. Porque o mundo precisa de Jesus. E Jesus está em nós, através da pessoa do Espírito Santo. E nós somos testemunhas. A economia está difícil, eu sou testemunha de que está difícil. Mas eu não tenho um boleto atrasado. Tá difícil, mas eu almoço, janto e lanche em casa. Tá difícil, mas nada me falta. O que mais? Porque eu preciso guardar, como Maria, os momentos de celebração, as coisas boas e agradáveis, um tesouro precioso. Eu vou guardar no meu coração como Maria e vou remoer e meditar nessas coisas boas. Porque o que eu guardo são tesouros bons. E Maria era cheia de graça porque ela tinha um bom tesouro no coração. Vocês acham que Maria não foi ofendida, não foi humilhada, não falaram mal dela? Porque com 12 anos, 14, ter a maturidade que ela teve e aceitar a responsabilidade que ela aceitou, a vida dela não foi fácil. De criança ela sofreu muito. Ela estava muito pronta, muito preparada. E a maturidade ela vem com o sofrimento. O sofrimento amadurece. Não sei se você já passou por como foi sua infância. Mas muitas coisas que aconteceram na minha vida eu fui obrigada a amadurecer mais rápido. Porque a história, as coisas que me aconteceram me fizeram amadurecer. Me fizeram ter contato com coisas que não eram para minha idade. E eu fui forçada, às vezes, a amadurecer. Eu não sei o que passou na vida de Maria, mas eu só sei que ela estava pronta. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria, falou: Salve Maria, você está pronta. Você é cheia de graça. Você pode ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Você passou por tanta coisa. Foi difícil. Não foi fácil. Mas você não criou um coração endurecido. Seu coração é flexível. Você é flexível. Você é cheia de graça. Você guarda no coração apenas coisas filtradas pela graça. Você está pronta. Salve Maria, cheia de graça. Deus pode dizer isso hoje para você? Se Deus mandar um anjo na tua casa hoje, agora, Ele pode dizer para você: você é cheio de graça.
Ou você está com a mente tão perturbada de tanta dor, de tanta angústia, que não tem nada de bom para retirar desses seus pensamentos. Tem muita dor para sair daí. O que você fala não tem graça. Como você ouve, as coisas também você ouve, não ouve com graça. Porque o que você ouve é filtrado por suas dores, não por suas experiências do bom tesouro com o Espírito Santo. Você não consegue ver as coisas boas que Deus fez na sua vida, porque você não guardou no seu coração as coisas boas. Deus fez tantas coisas boas e incríveis e você não escondeu no seu coração como tesouros preciosos para você retirar dali, visitar e remoer no dia mau. O que você guardou no seu coração foram mágoas, ressentimentos, ofensas. E aí esse é o seu tesouro. E esse é um mau tesouro. E desse mau tesouro é que você vai viver sua vida. É que você vai tratar os seus iguais. Sempre quando você ver os seus iguais, ver alguma atitude, ver alguém fazendo, você sempre vai julgar baseado nas suas dores, não nas bênçãos que te aconteceram, porque você não guardou no seu coração coisas boas. Você guardou no seu coração como um tesouro bem precioso todo o mal que te fizeram. E é sobre esse mal que você remoe todos os dias. A Bíblia fala em Lucas 2,19 que Maria guardava todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali, de alegria, ela guardava no coração e ela remoía, ela meditava nessas coisas. Não fala que Maria guardou como um tesouro precioso as dores, os momentos difíceis, ruins que ela tiveram. Ela não guardou no coração dela para ficar meditando. Ela guardava aqueles momentos de celebração, de alegria. E ela ficava refletindo. Eu não estava maluca? Não estava maluca? Quando o anjo apareceu para mim, eu realmente concebi. Sou mãe do Salvador. Os pastores estão aqui confirmando o que o anjo me disse. Os magos saíram de tão longe para vir reverenciar o Messias, então não estou louca. Eu realmente sou mãe do Messias. Eu não estou querendo aqui colocar nós no mesmo nível de Maria. A gente tinha que comer muita farinha aí para chegar no nível de graça que ela chegou. Mas fala que ela guardava e meditava naquelas coisas que ela via. Sobre o que você tem meditado? O que tem ocupado seu pensamento a maior parte do seu dia? Quantas vezes você visita o seu coração por dia e encontra lá um tesouro ruim? E fica remoendo sobre o que o seu chefe disse, sobre o que a sua mãe disse na sua infância, sobre o que o outro fez para você. Remoer essas coisas é um mau tesouro. Aqui, Mateus 12:35, você está retirando o mau tesouro. E isso vai trazer doença para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. A maioria das doenças, elas estão conectadas com a nossa parte psicológica, com a nossa parte emocional. E na maioria das vezes é porque nós estamos remoendo um mau tesouro. Coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas difíceis que a gente guarda no nosso coração. Não guarde. Coloque tudo aos pés da cruz. Diga, Deus, esse aqui é um gigante para mim. Eu não tenho condições de lutar sozinho. Remova esse obstáculo aqui do meu coração. Eu quero ter no meu coração só o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que tem boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor. Porque o Senhor diz na tua palavra, através da boca do apóstolo Paulo, que é sobre essas coisas que eu tenho que meditar. Mas para isso você precisa chegar diante do seu Salvador e colocar essas suas dores. Não importa quanto tempo de crente você diz que tem. Se você tem arrancado o mau tesouro do seu coração e remoído sobre, replicando o que todo mundo está falando, mal daquilo, mal dali, e replicando, você é um replicador de más notícias. Em nome de Jesus, que nós possamos ser a boa notícia de Jesus para o mundo, nós possamos ser testemunhas de que Deus é poderoso, é o nosso Salvador e é o único que pode arrancar do nosso peito
tudo aquilo que pesa e nos afasta da presença dele e nos traz enfermidades, tanto do corpo, da alma e do espírito. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você precisa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Maria conseguia olhar para aquela situação na perspectiva de Deus, porque ela não era fechada, enclausurada num tesouro ruim. Ela tinha o bom tesouro no coração e remoía sobre coisas boas. Ela não replicava as coisas de dificuldades. Ela não ficava ali replicando. Ela chegava diante de Deus e colocava as suas angústias. E ela era uma testemunha. Foi uma excelente resposta de Deus para o mundo. Até hoje alcança as nossas vidas, a atitude dela até hoje nos abençoa. Porque ela era cheia de graça. Se você está ocupando o seu pensamento o tempo todo com pensamentos ruins, com pensamentos difíceis, tem pessoas que você guarda mágoa até hoje porque olhou para você diferente. Porque lançou para você um olhar que você se sentiu ferido, diminuído e machucado. Se você for conversar com essa pessoa para esclarecer, a pessoa vai falar, não lembro. Que dia que foi que eu olhei para você desse jeito? Nunca. Porque a pessoa pode ter olhado para você, mas ela nem te viu. E você está sofrendo anos e anos e anos por causa de um olhar. Nós somos tão pecadores, tão frágeis, necessitamos tanto do poder de Deus para viver. Que você seja como Maria. Guarde as coisas boas e medite sobre o que for bom. Porque a graça de Deus não ocupa o mesmo espaço do rancor, da mágoa, do ódio. Não cabe. Se você quer ser cheio de graça como Maria, comece a guardar no seu coração somente as coisas que são celebráveis, comemoráveis, e remoa sobre o que é bom, para que no dia mau você tenha graça suficiente para olhar para o seu caos, não na perspectiva do seu entendimento, mas na perspectiva daquele que está permitindo todas essas coisas e diz para você, tá difícil, mas eu tenho algo bom, agradável e perfeito para realizar na sua vida através desse caos, desse lugar escuro que não é para você morar, é só uma passagem. Você vai sair daí, porque o Deus Todo-Poderoso não nos criou para calamidades, não nos criou para destruição, Ele nos criou para a sua glória. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Nós não fomos criados para viver abraçados com o pecado, para viver abraçados com dores na alma. Nós somos criados para viver na presença do Senhor, fora de qualquer bolha que nos isola, que nos impedem de sermos testemunha do poder de Deus aqui nessa terra. Porque se você se fecha numa bolha, num padrão, você só conversa e só se conecta com pessoas que concordam com você. Pessoas que não te confrontam. E das outras você se afasta. O evangelho não é para um tipo de bolha. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu para que salvasse o mundo. Para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, em nome de Jesus, o amor de Jesus é você, que é o amor de Jesus em movimento, no movimento deste mundo. Então não se adequa, não se amolde, pare de ser replicador de tragédias. Que da sua boca saia graça, assim como Maria, uma mulher cheia de graça. Seja você também alguém cheio de graça. Porque aquilo que você pensa, tá aqui, você remoe, que você fica remoendo aqui, você começa a fazer declarações sobre isso. E quando você vê o que você menos achava que você nunca ia fazer na sua vida, as suas atitudes começam a fazer o que estava aqui dentro. Ah, mas só tá... se eu for falar o que está aqui dentro da minha cabeça, se você permitir que continue esse mau pensamento, esse mau tesouro, você vai acabar falando e vai acabar fazendo. Porque é isso que os nossos pensamentos são poderosos, tanto para o mal quanto para o bem. Então, deixa sua mente cativa de Cristo, para que Ele encha você de graça, assim como Maria, uma mulher cheia de graça. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você.
Pai, obrigada porque o teu amor é tão poderoso que nos arranca dos nossos padrões, que quebra todos os padrões que nos afastam da tua presença e nos afastam das pessoas. Porque o teu padrão é cheio de graça. O teu padrão é salvador, é restaurador, reconciliador. Não nos exclui, não nos isola, mas nos envolve e nos torna a resposta do Senhor nessa sociedade tão desesperançosa. Então, em nome de Jesus, Pai, assim como Maria era cheia de graça, nos abençoe com essa graça, para que nós possamos, como Maria, retirar do coração um bom tesouro, ouvir com graça, falar com graça e andar, ter atitudes com graça, porque o Senhor tem sido tão bom. E nós não temos guardado a tua bondade no nosso coração. Nós temos guardado muitas vezes palavras de rejeição. Nós temos guardado coisas ruins que nos aconteceram e remoendo sobre essas coisas. Mas que a tua graça invada essa live agora sobre o coração dos meus irmãos. Arranque todo o peso, toda mágoa, todo rancor, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus, derrame a tua graça e os encha de um poder extraordinário que veio da cruz do Calvário, que nos dá poder, nos dá autoridade, não para sermos poderosos ou para sermos melhor que ninguém, mas para sermos testemunhas, para sermos a boa notícia do Senhor para este mundo. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade sobre isso agora que eu vou dizer para você. E eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo, ou qualquer enfermidade de alma, principalmente a enfermidade da alma, que traz aprisionamento de pensamentos, que traz paralisia para as suas atitudes que você precisa tomar para ter um novo entendimento. Para renovar o seu entendimento, você precisa se libertar das prisões, das enfermidades emocionais e começar a remoer e a meditar somente no que for bom, no que for puro, no que for de boa fama, no que tiver virtude, para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, seja liberta e que todas essas prisões emocionais do seu espírito, da sua alma sejam quebrados e você seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto de todo e qualquer mal intento sobre a vida de vocês. Sejam libertos em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30, com a graça de Deus aqui com vocês. Tchau, tchau. Um cheiro também para todos do Facebook e YouTube que me acompanham. Tchau, tchau.